Meu amigão, olá minha amigona do laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai dar checkmate na 8.112. Essa é a última aula do 8.112, a gente vai falar só sobre as disposições gerais e finais da Lei 8.112. Na aula passada a gente verificou Seguridade Social, na aula anterior procedimento disciplinar, anterior regime e assim vai, né? E aí a gente liquida um dos temas mais importantes do direito administrativo, que é justamente a Lei 8.112. Disposições gerais e finais da 8.112 são algumas coisas bacanas sobre a 8.112 e sobre o servidor público. Por exemplo, Dia do Servidor Público será comemorado a 28 de outubro, ou seja, todo dia 28 de outubro é feriado para o servidor público, né? O servidor público tem um dia só para ele, que é o dia do servidor público. Assim como o trabalhador da iniciativa privada tem um dia do trabalho, que é dia 1º de maio, o servidor público tem aqui o dia 28 de outubro, previsto na Lei 8.112. E essa data ela é utilizada na legislação estadual e municipal, repetindo aí o feriado, tá bom? Poderão ser instituídos incentivos funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira. Isso é muito questionável dentro da administração pública. Benefícios, prêmios, enfim, incentivos que não estejam dentro da estrutura da remuneração. Vencimento e remuneração. Tá lembrado a diferença? Tem que lembrar, hein? Isso aí cai em prova. E aqui a 8.112 diz o seguinte, que é possível instituir prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais. Concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio. Olha que bacana isso. Dentro do MPU, onde o cabeça trabalha, lá já existe isso, sim. Existe incentivo aqui para a produção técnica, exatamente. O servidor pode desenvolver algum trabalho na área jurídica, na área de administração pública, e ele recebe uma espécie de incentivo financeiro para desenvolver aquela atividade. Nem todos os cargos têm, porque a igualdade não imperou ali, né? Só para os analistas, os técnicos não recebem esse tipo de incentivo, o que é uma monstruosidade. Mas, enfim, o que importa é que a 8.112 prevê, e é possível, sim, instituir prêmios, por exemplo, pela apresentação de ideias. Isso é muito bacana, né? O servidor pode ir lá apresentar ideia para melhorar o fluxo de trabalho, para melhorar o gasto da administração, enfim. São coisas que só quem está com a mão na massa pode contribuir. Quem está olhando de fora dificilmente vai ter uma ideia tão útil, tão concreta quanto essas que o servidor pode dar, né? Os prazos previstos na Lei 8.112, a gente viu inúmeros prazos, um monte de prazo, né? Prazo de licença, prazo de afastamento, prazo de processo administrativo, prazo de afastamento preventivo, enfim, um monte de prazos. E como é que contam-se esses prazos? A Lei 8.112 esclarece de forma muito precisa. Contam-se em dias corridos. Exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia final. Então, se um prazo vai começar na terça-feira, foi publicado hoje. E segunda-feira, foi publicado hoje, segunda-feira. Começa na segunda? Não, eu excluo a segunda-feira e começo a contar na terça, no primeiro dia útil. O seguinte, mas e se terça-feira for feriado? Não tem problema, vou começar na quarta, tem que ser um dia útil, né? Ou então uma publicação que sai na sexta-feira. Começa na sexta? Não, vai começar a contar no primeiro dia útil, segunda-feira. Segunda é feriado, terça. Se terça for feriado, quarta, tá? E inclui o dia final. Termina no dia 10 de dezembro, então beleza, dia 10 de dezembro, acabou, não tem um segundo a mais, né? Fica prorrogado para o primeiro dia útil seguinte o prazo vencido em dia em que não haja expediente. Isso aqui é bacana, né? Digamos que o prazo vai acabar dia 10 de dezembro, mas no dia 10 de dezembro é feriado, não tem expediente, então eu prorrogo para o dia 11, se for dia útil. É um sábado, então vamos lá para segunda-feira, 12 domingo, 13 segunda-feira. Então, no primeiro dia útil, após o final do prazo, é que vai valer o final do prazo. E a contagem de prazo é muito interessante, porque no direito penal ela funciona de uma maneira, no direito processual de outra, e há o risco de confusão. Então aqui a gente exclui o dia de começo e inclui o dia final. Tá bom? Beleza?
Por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres. A gente viu isso lá no artigo 5º da Constituição da República, quando a gente falou de convicção religiosa. Ninguém pode ser punido porque tem uma certa convicção religiosa e, de alguma forma, não pode realizar uma atividade na administração. Os adventistas, por exemplo, eles guardam o final da sexta-feira para eles, para atividades espirituais, digamos assim, né, religiosas, enfim, atividades que não digam respeito à sociedade civil, a ganhar dinheiro, enfim, retiram isso para um recolhimento espiritual de devoção. E muitas vezes eles não podem trabalhar na sexta-feira à tarde, nem no sábado pela manhã. Então, um servidor que se enquadre nessas circunstâncias, ele não pode ser punido ou discriminado porque ele não vai trabalhar nas sextas-feiras à tarde. Pelo contrário. Vai se encontrar uma outra forma de ele cumprir a carga horária dele, cumprir as metas de trabalho dele, e ele vai executar a atividade dele como todos os outros demais servidores. O fato é que ele vai ter uma situação um pouco mais delicada, porque ele vai ter menos tempo, digamos assim, de trabalho. Belezinha? Sussa, tranquilos, isso aqui é muito importante a gente saber, porque essa regra, apesar de estar prevista na 8.112, a base dela está aqui, artigo 5º, inciso 8 da Constituição Federal. E olha só o texto da Constituição Federal como é muito parecido, senão igual, né? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. Foi mais além do que o texto da 8.112, porque lá fala só convicção religiosa, olha lá. Por motivo de crença religiosa ou não, fala a mesma coisa. Religiosa, convicção filosófica ou política. Mesmo texto, né? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, um servidor público que, por alguma razão filosófica, política ou religiosa, não queira, de alguma maneira, realizar alguma das atividades previstas na administração pública, ele pode até se eximir disso, mas ele não vai ficar totalmente livre, ele vai ter que compensar de alguma maneira, vai ter que realizar essa atividade em outro horário, ou uma outra atividade que não tenha interferência com as suas convicções. O que não pode ele ser punido porque ele tem essas convicções, até porque o Brasil é um Estado laico, e o Brasil incentiva a diversidade religiosa, política e filosófica. Então nós não podemos garantir a liberdade de convicção, garantir a liberdade de expressão, para depois simplesmente ferrar com o servidor, né? Não, aí não vai funcionar, aí não vai dar certo. Beleza? Consideram-se da família do servidor, cônjuge, companheiro e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem no seu assentamento funcional individual. Olha, isso aqui é muito importante. Muitas vezes você tem um agregado em casa, alguém que mora contigo lá, e não registrou isso nos assentos funcionais lá do órgão que você trabalha. Isso é um problema. Porque se algum dia ele precisar de algum apoio desse órgão ou reivindicar algum direito pertinente à sua pessoa, ele não vai ser considerado familiar. Para ser considerado familiar, eu tenho que fazer prova de que ele vive às minhas expensas, ou seja, depende financeiramente de mim, e mora comigo, ou vive dependendo de mim. E isso tem que estar registrado lá na minha ficha funcional. Ele não é meu filho, mas ele é um sobrinho, ele é uma criança que eu peguei para criar, enfim, é um tio que está doente, está lá no meu assento funcional essa declaração, tá? Beleza? Sussa, tranquilos, meus amigões. Segundo a 8.112, considera-se sede o município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício em caráter permanente, domicílio funcional. Bom, quando a gente fala sede para todo lado, é onde está o local onde você trabalha. É a sede do órgão onde você trabalha, que nem sempre é a sede principal do órgão, né? A sede do órgão que eu trabalho é a Procuradoria da República em Anápolis, fica na cidade de Anápolis, Goiás. Mas a sede do MPF no estado de Goiás é em Goiânia, é lá na Procuradoria da República no estado de Goiás. Então veja que a sede é o local do seu trabalho. Eu tenho uma sede, meus colegas de Goiânia têm outra. Meus colegas aqui de Brasília têm outra, que é a PGR, né? E uma coisa interessante disso tudo é que você passa a ter um domicílio funcional. E esse domicílio funcional ele é obrigatório.
obrigatório. Você pode ter mais de um, mas um deles é funcional e ele é obrigatório, que é o seu domicílio funcional. É a cidade onde você exerce suas atividades em caráter permanente. Você não está lá por uma questão transitória, né? Uma diária que você foi cumprir lá, ou um serviço que você foi cumprir de 3, 4 meses. Não. Caráter permanente é quando você fixou residência, escolheu ali como seu local para morar e viver, e é seu domicílio. A gente tem um domicílio pessoal e tem um domicílio funcional. O domicílio funcional ele é obrigatório, que é justamente o domicílio que você exerce as suas atividades profissionais de servidores públicos, né? Porque em breve vocês serão, se é que já não são, né? É bom demais. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta lei os servidores públicos dos poderes da União, dos ex-territórios, das autarquias, inclusive em regime especial, e das fundações públicas. Olha que legal. Quem que é o servidor que está sujeito às regras da 8.112? Todos os servidores dos poderes da União. Legislativo, Executivo, Judiciário e MPU. Todo mundo está nesse balaio aqui, a 8.112. Dos ex-territórios, por exemplo, o Acre, que era território, Rondônia, que era território, Roraima, Amapá, tudo isso era território, Fernando de Noronha, né? Território. Quem atuou nessas autarquias territoriais que eram vinculadas à União são regidos pela 8.112. Autarquias de forma geral, inclusive as de regime especial, nós estamos falando de agências reguladoras, né? E das fundações públicas. Quem é que não falou aí da administração indireta? Empresa pública e a sociedade de economia mista. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então vamos em frente, que a gente tem mais algumas anotações, aí, algumas informações sobre a 8.112 e os servidores públicos civis. Tá? Detalhe, essa lei só vale para servidores públicos civis, servidores públicos militares é outra regra, é outro dispositivo. Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por esta lei ficam transformados em cargos na data de sua publicação. Olha o transformer aqui, né? Transformes, ó. Empregos transformados em cargos. Bacana, né? A gente viu no início das aulas de agente público que emprego público é uma coisa e cargo público é outra. Mas a 8.112, na época da sua vigência, ela deixou muito claro o seguinte: naquela época, na administração pública federal, quem ocupasse emprego público, na administração direta ou nas autarquias, esses empregos públicos seriam convertidos em cargos públicos. Então eu deixo de ser empregado público para ser servidor público. É uma diferença significativa. Eu deixo de ter carteira assinada e FGTS para ter estabilidade na administração pública. Então, isso aqui tem que tomar muitíssimo cuidado, tá? Se alguém falar para você assim, pô, mas é possível transformar emprego em cargo? Alto lá. Segundo a Constituição da República, eu preciso de lei para criar cargos. Se eu preciso para criar cargos, provavelmente para converter cargos vai ser a mesma coisa. E aqui eu tive a possibilidade de conversão de cargos. Pergunto por quê. Por que uma lei veio e converteu cargos? Porque em 1990 valia o regime jurídico único. Então eu não poderia ter, dentro da mesma administração, empregados públicos e servidores públicos. O legislador observou que empregados públicos e cargos e servidores públicos, a vantagem na execução das atividades estaria com o servidor público. Por isso que isso aqui foi convertido. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Os servidores não amparados pelo artigo 19 da ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão, no interesse da administração e conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de 1 mês de remuneração por ano de efetivo exercício no serviço público. A gente está falando de quê? Olha lá. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, DF, dos municípios da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos 5 anos continuados e que não tenham sido admitidos na forma do artigo 37, serão considerados estáveis no serviço público. Você sabe o que é isso, meu amigão? Sabe?
Antes da Constituição de 88, tinha muita gente que trabalhava na administração pública sem concurso. Trabalhava lá há anos, 10, 15, 20 anos. Uma nova ordem jurídica apareceu com a Constituição Federal de 1988. E essa nova ordem jurídica diz o seguinte: para trabalhar na administração pública precisa ser servidor público, e servidor público precisa de concurso público. Mas e o pessoal que está lá? Um exército de gente. Vai demitir tudo? Porque eles são empregados públicos. E aí, como é que vai fazer? O artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias diz o seguinte: quem estiver em exercício no tempo da promulgação da Constituição, 1988, outubro de 1988, há pelo menos 5 anos, ou seja, 88 menos 5, nós caímos em 83, pelo menos desde 83, continuado, sem intervalo algum, e que não tenha prestado concurso público, serão considerados estáveis. E te digo mais, se ele era empregado público em 1988, ele foi considerado um empregado público estável. E em 90 o cargo dele foi convertido, o emprego dele foi convertido em cargo. Bacana, né? E você está aí ralando, estudando para passar no concurso público. Mas te garanto, vai valer. Cada dia de estudo, cada dia de restrição social, cada dia de restrição financeira, cada dia de restrição de sono vai valer. E você vai ter um super cargo, vai ganhar bem, vai ser muito feliz com a tua realização profissional. Pode ser que no futuro você descubra que não era bem isso que eu queria, mas pelo menos você ganhou um fôlego, ganhou segurança financeira, superou-se, ganhou autoconfiança e pode disputar outros, pode conquistar, vencer outros desafios. Beleza? Então tá, nós vamos estudar, porque pra gente não tem jeito, né? Essa regra não se aplica aos ocupantes de cargos, funções, empregos de confiança em comissão, nem aos que a lei declara de livre nomeação e livre exoneração. Belezinha? Tudo bem? Tranquilos? Essa regra não se aplica aos professores de nível superior nos termos da lei. Enfim, algumas exceções para essa admissão sem concurso, né? E engraçado que isso tudo contraria um posicionamento antigo do Supremo Tribunal Federal. Olha só, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia o servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público, destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira e da qual anteriormente investido, né? Na verdade, isso aqui é uma súmula para a ascensão, que ela não é mais possível hoje, né? Ascensão, você está no último nível da sua carreira, que é uma carreira inferior a uma outra carreira que tem no seu órgão. Aí você passaria do último nível da sua, automaticamente para o primeiro nível da outra, que é uma carreira melhor, né? Uma de nível médio, outra de nível superior. Então, essa súmula proíbe isso. Mas é interessante observar que o Supremo já tinha um posicionamento firme sobre a questão de concurso público, isso de longa data. E ainda assim, nós tivemos o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, falando de uma possibilidade muito peculiar. É quase uma norma de efeito concreto, exatamente. Ela foi quase feita para algumas pessoas, não sei quem, né? Mas enfim, rolou, colou e está aí, né? Súmula do TCU, olha só essa aqui, ó, súmula do TCU 231, outra vez batendo na tecla de concurso, né? A exigência de concurso público para a admissão de pessoal se estende a toda a administração indireta. Leia-se aí, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras. Nela compreendidas as autarquias, fundações instituídas e mantidas pelo poder público, as sociedades de economia mistas, empresas públicas e ainda as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, mesmo que visem objetivos estritamente econômicos em regime de competitividade e iniciativa privada. Banco do Brasil, Petrobras tem que fazer concurso, e sempre tem, né? E sempre tem. Então, essas disposições, então no finalzinho da lei quase ninguém lê, e é difícil cair em prova, né? Até porque essa aqui é uma aula mais light. A proposta dela era só dar um desfecho aí para as nossas conversas sobre a Lei 8.112, que se encerram hoje. Exatamente. Meu amigão, bonitona, muitíssimo obrigado pela paciência. Foi cansativo, eu sei disso. Foi cansativo para mim, imagino para vocês. Ter que ficar aí anotando,
atentos, concentrados. Eu sei que eu falo muito, mas eu precisava passar um volume de informações significativas para todos vocês. A Lei 8.112 não é pequena, ela é muito grande. Qual é a vantagem de você ter estudado toda ela aqui conosco? Você viu do início ao fim. Nada foi pulado, nada foi suprimido. Tem muitas obras de direito administrativo no Brasil hoje, livros consagrados, que não falam, por exemplo, da Seguridade Social segundo a Lei 8.112. Nós falamos aqui. Existem livros que falam resumidamente sobre o processo administrativo disciplinar previsto no 8.112. E a gente viu, por questões de prova, que cai muito, e cai em detalhes que estão na lei. E o bacana, que eu acho que foi assim, o melhor de tudo, é que os exercícios que a gente colocou aqui, não porque eu quis, mas foi o que apareceu, um ou outro falava de jurisprudência. A maioria é letra da lei. Ou seja, vamos fazer o feijão com arroz, vamos lá fazer a leitura da lei várias vezes, assiste a aula, faz a anotação, pega o material do slide e mete ficha, porque o índice de acerto na tua prova vai ser muito alto. Porque o que está caindo em prova é o que está escrito na lei. Pô, cabeça, mas tem umas questões ali de jurisprudência do STF, tudo bem, mas aí a gente trabalhou jurisprudência, súmula vinculante, posicionamento doutrinário, né? Tem mais coisa para trabalhar, a gente não conseguiu esgotar todos os assuntos possíveis sobre 8.112. Se fosse assim, a gente ficaria aqui anos e não esgotaria, né? A ideia era passar informação precisa, atualizada, pontual, para que você se dê bem na prova. Meu amigão, minha amigona, muitíssimo obrigado pela escolha do LAC. Avalie as nossas aulas. É só com a avaliação de vocês que a gente consegue melhorar. Tá bom? Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Olá, meus amigos. Sou o professor Luiz e estou aqui para fazer um convite muito especial. Você acabou de assistir uma aula demonstrativa aqui do LAC Concurso, uma aula específica para o concurso do TRE Paraná 2017. Nós aqui do LAC Concurso, nós separamos apenas, olha só, 30 aulas do nosso curso. Este curso nós vamos perfazer aí mais de 130 aulas para vocês. Mais de 130 aulas, nós separamos apenas 30 aulas do nosso curso e colocamos como demonstração no YouTube para que você aí avalie a qualidade do nosso curso. O nosso curso completaço do LAC Concurso TRE Paraná 2017 por apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20, você vai ter um curso completaço com esses professores que você acabou de assistir. Gente, o melhor custo-benefício da internet e espero vocês aqui no LAC. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique LAC.